Salve, salve pessoal do YouTube que tá com a gente. Daqui a pouquinho os donos da bola no ar. Tô aqui com Alexandre Dolabella, substituindo Ale Oliveira. Ale Oliveira volta amanhã. Hoje ele teve um imprevisto aí, mas rapidinho ele vai estar resolvendo. Tiagão não está ali, mas ele está entre nós. Ele está entre nós. Ele está entre nós. Que não deixa de ser um imprevisto. Fazendo o que ele mais faz e faz super bem. Apuração. Vamosão, satisfação. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Elton. Eu já quero começar esse esquenta nosso aqui, já levantando e colocando no telão ali os jogos de Atlético, Cruzeiro e América nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar primeiro só os jogos da abertura para Atlético, Cruzeiro e América. Tem como colocar aí, Andrezão, pra gente falar a respeito desses jogos? Na tela? Queria que colocasse na tela ali, fica mais fácil pra gente ir acompanhando a voz do além, tá vendo? Pessoal do YouTube surpresinha hoje, do Elton pro pessoal do Switch aí. O pessoal gosta muito quando o pessoal do acontece YouTube isso. hoje pôde acompanhar a voz do além. Essa é a voz que a gente escuta Essa é a normalmente voz. nos nossos pontos. quando a Mas gente deixa eu só contar uma coisa pro pessoal do Além. YouTube, que eu sei que o pessoal do Pode YouTube mandar. fica curioso. Tava apurando aqui agora com uma fonte que eu tenho na polícia. Não, André, não é essa aí não. Tá? Parece que o Ale Oliveira pode ser solto mediante pagamento de fiança amanhã. Nós estamos fazendo aqui uma vaquinha no estúdio da Band pra gente conseguir tirar o Ale da cadeia. Ale foi preso, o carro dele estava todo Não, o irregular. carro dele foi preso. E ele foi junto também. O problema é que o pessoal tá preferindo manter ele preso, né? A vaquinha tá meio flopada. Então, o pessoal perguntou se podia pagar pra mantê-lo na cadeia. Então, Eu fico pensando na movimentação nessa delegacia. Devia ter passado pelo menos pra gente qual delegacia que é, né? Porque com certeza... Cara, eu sinceramente não estou muito preocupado. Com certeza... E eu sei que você também não. Chegaria uma imprensa lá para dar uma movimentada. Mas vamos lá, de cabeça, o América estreia contra o Fluminense. O pessoal vai colocar na arte ali daqui a pouquinho pra gente. O Cruzeiro estreia contra o Corinthians. Te amo, cara. Correto? Jogão de cara. É, jogo fora de casa. E o Atlético estreia dentro de casa contra o Vasco. Quem pegou o maior rabo aí? O Cruzeiro sem dúvida nenhuma, né? Qual a avaliação que você faz? Fora de casa contra o Corinthians, jogo difícil, né? O Cruzeiro voltando para a Série A já vai voltar com o gostinho de Série A daquele jeito, né? Já com um dos principais adversários que ele vai ter aí no campeonato, principalmente pensando na briga ali mais ou menos em cima da tabela, pensando em Libertadores, por que não, né? Mas olha que curioso, batendo papo com o Valu, a gente olhou assim o confronto. A palavra quase que saiu ao mesmo tempo entre eu e o Valu. Falou assim, Cruzeiro regula contra o Corinthians. Né, Valu? É aquela coisa, boa tarde para os amigos de novo, é assim, a mística não joga, né? Se a mística jogasse, por exemplo, os times vencedores não teriam caído, o Cruzeiro não teria ficado 3 anos na Série B e tal. Mas e as casas de aposta iam quebrar, né? Dependendo do momento, neste momento aqui, nessa quarta-feira, né? Num pós-clássico, ensolarada, antevéspera de carnaval, eu pus a mística em campo. Eu falei assim, claro, sabendo que a mística não entra em campo e tal, mas até lembrei, o ano que o Cruzeiro foi rebaixado, por exemplo, não serve de nada, não são as mesmas equipes. Sim. São essas, muitos consideram isso Mas uma aqui é um bobagem, programa de tá? debate, mas a gente é tem que claro discutir que é um isso. jogo dificílimo pro Cruzeiro. Agora, eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro, isso aí eu tenho certeza absoluta, que felicidade olhar a tabela. Cara, uma tabela insana pro Cruzeiro. Para todos, eu acho, mas claro, dentro daquilo que o Cruzeiro vai viver depois de 3 anos na Série B, mas eu tenho certeza, o torcedor fica muito feliz de olhar a tabela da Série A e ver o Cruzeiro de volta ao lugar de onde nunca deveria sair. Isso é verdade. Tiagão, tudo bem? Melhor agora que eu tô ao seu lado, porque você é um cara Você estava no muito telefone agradável. ali, não era nada eu da sou delegacia muito... com o Alê, não era nada da delegacia, Cara, era apuração, né? As pessoas não podem conversar com quem tá preso, né? Não tem jeito. Era apuração. Ele teve direito a uma ligação. Será que seria pra você? Ele tentou falar comigo. Acho que não deu certo. Teve uma hora que ele falou com a pessoa misteriosa ali, né? Algo como: pode ficar tranquilo, não vou te prejudicar. Mas vou contar. Não, mas peraí. Isso era uma apuração que eu tava fazendo. E o cara é amigo de outro cara. Aí ele ficou com receio ali naquele momento. Joanes. Ó, Vitor.
Amigos da Bola no Ar, a partir de agora sejam todos bem-vindos. Estou com Elton Novaes, Alexandre Dolabella, Thiago Fernandes e Thiago Valuzeiro. E eu quero já chamar a atenção para um detalhe muito importante. Se é detalhe, não é importante. Se é importante, não é detalhe. Então, assim, para uma notícia muito importante, nós tivemos acesso, atenção, você que está aí do outro lado, nós tivemos acesso ao calendário de eventos do Mineirão e em dias de jogos de Cruzeiro e Atlético. Então a gente vai mostrar aqui o calendário e discutir por quê. Porque esse calendário divulgado pelo Mineirão tem datas que coincidem com datas de jogos. Então vamos lá. Se amanhã o Cruzeiro faz um acordo, tá? Por algum... Aí amanhã há uma reunião, aí todo mundo se senta lá, resolve e o Cruzeiro passa a ser parceiro do Mineirão. Tem um monte de datas que o Cruzeiro não vai poder usar. E o Atlético, já sendo parceiro do Mineirão, já está anunciado, tratado, a princípio até o meio do ano, mas a possibilidade de estender esse período aí por mais alguns meses, o Atlético também terá problemas com jogos e eventos. E salvo engano, Andrezão, fala no ponto se eu estiver errado, o clássico não vai poder ser no Mineirão, procede? Procede. Então tá aí. Mostra pra nós aqui, por gentileza, taca ele pau na tela aqui. Pode encher a tela aí pro povão que tá em casa? Ó, cadê aqui? Segunda e quarta eventos rodada. no gramado, tá? No dia de Cruzeiro e Grêmio, no dia de Cruzeiro e Santos, no dia de Cruzeiro e Cuiabá, Cruzeiro e Atlético não poderá, a princípio, não poderá acontecer no Mineirão. Aí por que nós estamos chamando a atenção para esse jogo da 9ª rodada? Porque nós tivemos um clássico anteontem e até hoje está rendendo o assunto dos objetos atirados no gramado. Então tudo leva a crer que o Cruzeiro e Atlético do Campeonato Brasileiro da 9ª rodada será no Independência. Tudo indica que sim. Aí nós temos aqui na sequência contra Cruzeiro e São Paulo. Aí tem no dia, na Esplanada Norte, tem um evento contra o Coritiba, Gramado, Goiás, Gramado, Corinthians, Gramado, Bragantino, Esplanada Norte. Mas, pô, Everton, mas vocês estão falando isso, gastando tempo com isso, se o Cruzeiro não é parceiro? Pois é, meu querido, mas é exatamente por isso. Se o Cruzeiro não é parceiro e tornar-se, de repente, parceiro a partir de hoje, desceu um santo, foi lá, iluminou o Ronaldo, o governo, o Mineirão, fizeram um acordo, olha a quantidade de datas. 10 confirmados aí já. 10 confirmados. Possibilidade de chegar a 14. Agora vamos partir para o Atlético, hein? Daqui a pouco nós vamos mostrar de novo e debater. Contra o Atlético Paranaense, evento no gramado. A Arena MRV não estará inaugurada, o Atlético deve. Lembrando, gente, nós estamos falando aqui que deve jogar no Independência, mas na data, de repente, o América pode estar com a data, com o jogo também no estádio. E aí? Aí nós temos aqui, ó, contra o Corinthians, 14ª rodada, evento no gramado. Contra o Flamengo, 17ª rodada. Só isso. Jogo no gramado, evento no gramado. E aí, presta atenção, hein? É julho já. Essas faixas amarelas que estão no detalhe, as faixas amarelas são de eventos que ainda não estão confirmados, mas que se forem confirmados, aliás, esses aqui são da Esplanada, mas estão confirmados, André? Sim. Então tá, desculpa. Então os amarelos já estão confirmados, porque eu vi talvez aqui, e por isso eu imaginei que... tá. Talvez possa ter um jogo, porque o evento já está confirmado para a Esplanada. Se há confirmação para a Esplanada, não vai ter... Olha a quantidade de datas em que não teremos o Mineirão à disposição. Então isso aqui é muito importante para nós entendermos que a coisa não é tão simples quanto parece. Ontem eu disse uma coisa na Itatiaia, até numa pergunta do Léo Figueiredo, eu disse, Léo, vou dizer uma coisa aqui que ela é muito perigosa, mas não é o conteúdo que eu estou dizendo que é perigoso, não. Das pessoas acharem que eu estou mencionando e me referindo ao clube. Não. Essa quantidade de objetos atirados no gramado do Independência. Será que o sujeito que atirou pensou assim, vamos atirar, porque aí a gente faz uma baderna aqui, mete pressão, para não ter mais clássico aqui? Para forçar alguma medida, alguma tomada de decisão para voltar para o Mineirão? Não é simples assim, meu amigo. Fortuitamente não vai rolar e as datas, pode voltar com as do Cruzeiro aqui, Elton Novaes. São muitas datas, em primeiríssima mão, né? Quem for... O Gabriel, nosso repórter aqui, fez um esforço tremendo, conseguiu essas informações, teve acesso em primeiríssima mão.
Então dá um crédito aí pro grande Gabriel Marques, que é nosso repórter aqui, que é bom demais, e dá um trabalho desgraçado para fazer, né, Eltim? Demais. Então, trabalho créditozinho, né, Eltim? Não, créditozinho. Você é a favor do crédito? Um créditozão pro Gabriel. É um grande crédito, porque a apuração que ele teve que fazer para pegar cada um desses detalhes aí tem que se valorizar mesmo. E quando eu olho aí para os jogos, principalmente para os do Cruzeiro no primeiro momento, Cruzeiro e Grêmio, Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e São Paulo, Cruzeiro e Corinthians. Olha o que poderia ser esses grandes jogos no Mineirão. Aí puxa para aquela situação que o torcedor do Cruzeiro está bastante preocupado, que é pegar grandes jogos e tirá-los de Minas Gerais. Então, com esses jogos, aí o torcedor vai falar, mas Cruzeiro e Grêmio ano passado foi no Estádio Independência, foi um jogo lotado, um jogo que se tivesse no Mineirão seria para 50 mil pessoas, que o Cruzeiro colocou uma média altíssima de 36 mil torcedores no Mineirão na temporada passada, e para essa temporada, o entusiasmo que o torcedor do Cruzeiro tá, e a gente pega esses primeiros jogos do Cruzeiro com agendas encavaladas entre Mineirão e também a tabela do Campeonato Brasileiro, é de se preocupar. E aí o torcedor do Cruzeiro é que mais uma vez vai sofrer para pegar e gastar muito dinheiro para ir possivelmente para Brasília, porque são grandes eventos. Thiago Fernandes, são muitos eventos, e jogos terão que sofrer alterações. Ô HG, eu fico vendo ali, os principais eventos, ou o principal time que sofreria seria o Cruzeiro. Só que o Mineirão não pode ficar à disposição do Cruzeiro esperando ele decidir onde ele vai jogar no Campeonato Brasileiro. Então eu entendo a administração do Mineirão ir atrás de outros eventos. Entendo de verdade. Nesse momento, ficar esperando, olha, vão jogar aqui, não vão jogar aqui, quem vai jogar aqui, quem não vai jogar aqui, por mim, aliás, se eu estivesse à frente do Mineirão, eu faria a mesma coisa, iria atrás de outros eventos. O Mineirão precisa se sustentar, o Mineirão precisa se pagar. Ele não tem a confirmação do Cruzeiro, pelo contrário, ele tem a confirmação do Cruzeiro que o Cruzeiro jogará na Independência. A confirmação que o Mineirão tem, inclusive o Samuel trouxe aqui, salvo engano, em primeira mão, que o Cruzeiro já tinha avisado que jogaria essa temporada na Independência. Então, pro Mineirão, não dá para ficar esperando. Olha, vamos jogar aqui, não vamos jogar aqui, para fechar os eventos. O que nós estamos falando não é de um acordo que não tem e o Mineirão não poder usar a data. O que nós estamos projetando é uma agenda, até agora, com boa parte da temporada ocupada, e a tendência é de que, de fato, esse acerto com o Mineirão, com o Cruzeiro, não aconteça. De fato, concordo contigo. Nesse cenário é impossível. Nesse cenário, só rapidinho, e nesse cenário, para mim o Mineirão acerta. Ele começa a ocupar as datas que ele tem disponíveis para fazer eventos. Por exemplo, em relação ao Atlético, que vai ser um parceiro dele também durante o primeiro semestre. Essa é a confirmação do Atlético ao Mineirão. Durante o primeiro semestre, acho que é uma data que o Mineirão não poderá receber um jogo do Atlético, terá um evento no gramado. As outras são eventos nas esplanadas. Por exemplo, eventos na esplanada, no ano passado, nós tivemos vários com jogos. Sim. Então, é possível fazer simultaneamente um evento na esplanada e um jogo. E aí, então, é um jogo do Atlético. Os outros jogos são a partir do segundo semestre, quando o Atlético muito provavelmente terá o seu estádio. Então, sinceramente, eu não vejo problema nenhum em relação ao que o Mineirão faz, até porque ele tem a confirmação do Cruzeiro de jogar na Independência. Thiago, a minha preocupação é questão técnica, o quanto e também pro torcedor. Eu estou fazendo aqui a parte de reclamar algo que poderia ser melhor para o futebol mineiro e para o Cruzeiro. Eu concordo contigo. Porque um Cruzeiro e Corinthians, um Cruzeiro e Flamengo, um Cruzeiro e São Paulo, um Cruzeiro e Atlético dentro do Mineirão, ele pode ser muito melhor para o Cruzeiro, muito melhor para o futebol, muito melhor para a segurança. Para todo mundo. Por todos esses aspectos. Para todo mundo é melhor. E isso é uma coisa que quando a gente viu o clássico de segunda-feira, o nosso alerta e a nossa preocupação se ampliou ainda mais. Aí eu penso o seguinte, então vamos tirar. A gente sabe que é uma renda pouposa, uma renda valiosa de um Cruzeiro e Corinthians. Vamos tirar ele e vamos levar ele para Uberlândia. A torcida do Corinthians pode ser maior lá. Vamos levar Cruzeiro. Não, é maior lá. Vamos levar Cruzeiro e Flamengo para Brasília. O que vai acontecer? Esses jogos não vão acontecer. Isso já me preocupa. Tem um estudo de caso. Isso já me preocupa. Acho que esses jogos vão acontecer aqui no Independência. Tem uma questão, Valor, só para servir de subsídio para você, meu irmão, bela indumentária. Obrigado. Ontem eu conversei com uma pessoa sobre a última rodada do Campeonato Mineiro. Parece que o América joga em casa na última rodada. Como não tem Mineirão, o Cruzeiro... Contra o Democrata de Sete Lagoas. O Cruzeiro já está analisando, segundo a informação que eu recebi aqui, Uberlândia, Ipatinga ou Varginha, tá? Então, como não há um tratamento com o Mineirão
e o Horto será ocupado, prioridade do América. Então, na última rodada, o Cruzeiro já sofre esse problema de ter que se deslocar para essa cidade. Gasto, terá uma grande torcida, desgaste. estádio lotado e tal, mas é isso que o Elton falou. Há um desgaste natural no deslocamento, etc. Mas aí já vem aquela história. Ai, jogador ganha muito. Ai, hotel 5 estrelas. Ai, ui. Ai, jogador tem que correr meio-dia, ganha muito dinheiro. Ai, então, parar de romantizar essa porra. Você precisa parar de romantizar isso. Parar de romantizar. Organiza o negócio para que ninguém, nem Cruzeiro e nem times do interior, tenham problemas com isso. Mas o Cruzeiro vai viver um problema durante toda a temporada nessa questão de datas batendo com jogos do América. Valor? Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos. É muito bonito, né? Quando se fala que o Mineirão não tem que esperar. Agora, o calendário do futebol brasileiro saiu ontem, né? A CBF divulgou ontem. Então, não é responsabilidade do Cruzeiro e de nenhum dos clubes do nosso futebol saberem as datas do futebol. Isso aí é uma coisa que não é de agora não, é de muitos anos que essa organização, inclusive foi falado aqui pelo próprio Samuel Lloyd que até a FMF não disponibilizou todas as datas do campeonato regional. Então, eu acho que o Mineirão também, ele está na dele, como diz o Thiago, e o Cruzeiro também. O torcedor do Cruzeiro já não pensa no Mineirão na temporada 2023. A realidade do Cruzeiro hoje, 15 de fevereiro, é o Cruzeiro jogar no Independência. Aí vejamos, claro, a diretoria e as pessoas que trabalham no Cruzeiro são inteligentes, sabem que, por exemplo, levar um jogo para Brasília contra o Flamengo é fazer o Flamengo jogar 2 vezes em casa. Então, acho que vai ser estudada. Quando não puder se jogar no Independência, determinadas regiões, enfim, o Cruzeiro vai ter que se mexer, vai ter que se reestruturar para tentar minimamente não se prejudicar. Agora, o Cruzeiro também não tem que ser à mercê de fazer o que os outros pensam que seja melhor para ele. O Cruzeiro tem que andar com as próprias pernas. Ô Dola, eu preciso chamá-lo à discussão, porque eu falei de parar de romantizar determinadas coisas. Sim. É muito legal ver o Cruzeiro jogando em Varginha com o estádio lotado, torcedor de Varginha acompanhando, Uberlândia, estádio lotado, Ipatinga, é muito bacana. Sim. Agora, a gente precisa entender, o Cruzeiro vai ter problemas na temporada, por ainda não ter um acordo, e mesmo que tenha a partir de agora, põe as datas dos jogos de novo na tela aí, Andrezão, enche a tela, porque o Dólar vai falar. Então, olha o tamanho do problema, Dólar. Pois é, aí você tem a perda técnica, que o Elton já destacou, você está falando também, mesmo que leve os jogos para bons estados do interior, é muito diferente. O Cruzeiro sempre jogou no Mineirão, sempre foi a casa do Cruzeiro, né? E tem uma coisa muito triste nisso também, que é o fato de que a torcida do Cruzeiro não tem uma identificação forte com a Independência. A torcida do Atlético criou isso, principalmente na campanha da Libertadores, no ano anterior também, tinha aquela história do Caio no Horto tá morto. O Cruzeiro não criou isso, né? A torcida do Cruzeiro não fica confortável no Independência. Isso é uma coisa muito, muito grave, muito triste para esse torcedor que acaba sendo prejudicado por uma falta de habilidade aí das partes para chegar nesse acordo. Afinal de contas, o objetivo do Mineirão é ser a casa de jogos de futebol. A primeira função do Mineirão é ser um estádio de futebol. E igual o Valu falou bem, as datas de jogos, elas também não são divulgadas em cima da hora pro Mineirão. Então, o interesse do Mineirão também tem que ser, prioritariamente, realizar essas partidas. Então, chamar o clube, ter o interesse também de chegar nesse acordo. Ah, vai perder um pouquinho, vai ter que ceder um pouquinho de cá, o Cruzeiro cede um pouquinho de lá e chega nesse acordo. Isso me parece que não houve também tanta boa vontade das partes nisso, né, Everton? Então, acaba que quem perde mais uma vez é o torcedor, porque inclusive o torcedor do Cruzeiro não gosta do Independência. A verdade é que ele não gosta, ele não se sente à vontade, ele não tem prazer em ir. Eu não conheço nenhum cruzeirense que adora ir no Independência. Eu também não. Igual eu conheço atleticanos que gostam do Horto. Ah, não. Não conheço. Conheço atleticanos que gostam. Eu não conheço nenhum dos dois lados que não, gostam. Atleticanos eu conheço que gostam. Eles gostam, tem uma identificação, tem um carinho pela história do Atlético. Por causa daquela época do Caio no Horto tá morto, olha, eu vou falar, é muito desconfortável. O estádio é muito desconfortável. O estádio é muito desconfortável em todos os sentidos. Mas se o Atlético tiver que jogar alguns jogos no Independência, o torcedor também não chia tanto igual o do Cruzeiro. Nós estamos falando o do Cruzeiro não quer, que tem ele não quer jogar no Independência. Hoje, em 2023, o estádio tem um ponto cego. Independentemente de quem for lá, o visitante, o mandante, ele tem um ponto cego. Mas eu não estou entrando no mérito da estrutura. O cara sentado não consegue assistir ao jogo. Mas a questão não é a estrutura. O torcedor do Atlético, ele fica à vontade. Esse tipo de coisa não dá mais. Uma coisa que precisa ficar clara aqui, gente, só pode encher a tela de novo para mim, Andrezão, por gentileza, onde as faixas verdes na tela
são as datas que o Cruzeiro poderia usar caso se acerte com o Mineirão. Vamos imaginar aqui que não há um acerto para todos os jogos, mas o Cruzeiro eventualmente quer usar algumas datas no Mineirão. E aí paga por data o aluguel do estádio. 5ª, 11ª, 18ª, 25ª e 36ª rodadas. Gente, são só 5 jogos que o Cruzeiro poderia fazer no estádio, caso seja dá de talvez ali intenção. da 12ª e da 22ª, que são eventos na esplanada. Que depende também do tamanho do evento. Mas aí dá, talvez. Mas aí a gente fecha só uma parte do só uma parte da esplanada. Tudo bem, mas aqui... 7 de 19, é muito pouco. É muito pouco. Agora, o que precisa ser dito aqui, Eltinho, é que é o seguinte. Ninguém aqui está questionando, se o contrato é leonino ou não do Estado nessa PPP com o Mineirão, de não ter beneficiado o Cruzeiro, não poderia ter beneficiado mesmo, né? O Atlético hoje tem um estádio, é muito cômodo a gente tirar o Atlético do bolo e dizer, não, tem que beneficiar o Cruzeiro, tem que beneficiar ninguém, tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para o torcedor. O Mineirão é um estádio de futebol, virou uma arena multiuso, está sendo usada, há um contrato. A Minas Arena não está errada em ter as datas, em fazer o seu planejamento, que a tabela do Campeonato Brasileiro saiu ontem. Então o Mineirão não é obrigado a esperar. Ele pode imaginar. É claro que o Mineirão sabe que durante a temporada, não saiu a tabela, mas que um monte de jogos vão acontecer com o Atlético e Cruzeiro aqui. Agora, eu tô com o Thiago. O Mineirão não tem que esperar. Agora, por outro lado, o que me preocupa nessa história toda é que não há um acerto do Cruzeiro, há um acerto com Independência. O América tem suas datas e tem prioridade no uso do estádio. Cara, o Cruzeiro vai ter que virar até se acertar um time de nômade, cara. Mas não, é que a CBF, só uma coisa, rapidinho em relação a isso, que a CBF é muito cuidadosa em relação às datas, Eltinho, o HG, desculpa, viu, Eltinho? Porque, por exemplo, ela não coloca normalmente times jogando no mesmo dia, na mesma cidade. Eles jogam em dias diferentes. Então, por exemplo, o América joga num sábado, o Cruzeiro joga na segunda. O América joga no domingo, o Cruzeiro joga no sábado. Sim. Então é possível que o Cruzeiro use Independência junto com o América. Mas um jogo na mesma data em horários diferentes rola? Não, na mesma cidade, normalmente eles têm. É só se não tiver gente. É muito raro na mesma cidade, HG. Talvez sendo América e Atlético, com estádios diferentes, até pode ser, mas Atlético e Cruzeiro nunca jogam na mesma data. Mas América é Atlético, América e Cruzeiro. Só uma informação importante sobre contrato entre Cruzeiro e América dentro do Independência, são 18 datas confirmadas que o América fechou junto com o Cruzeiro. Já foram 2, então faltam 16. Esse é o acordo que o Cruzeiro tem com o América. Existem isso. Então, assim, o Cruzeiro tem que fazer, no mínimo, 18 jogos na atual temporada dentro do Independência. E aí ele distribui isso. Então, a gente pensando, dentro do Campeonato Brasileiro, só uma dúvida em relação ao que você está falando. São 19 como mandante. 19 datas. O Cruzeiro fechou com o América, então, nessa temporada, 18 datas. 18 datas. São 18... Mas ele pode jogar 20. Pode. Tá. No mínimo 18 datas. No mínimo 18 datas. Perfeito. Ok? Então, a gente pega o recorte. 19 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem Copa do Brasil. O Cruzeiro tem Campeonato Mineiro. Então, tudo isso vai sendo moldado dentro desse contrato, que tem que ter, no mínimo, 18 partidas. Gente, olha, me preocupa essa situação. Me preocupa essa situação, porque a prioridade das datas... E aí não estamos falando só de casar a data de América com o Cruzeiro, não. Nós estamos falando de gramado castigado, porque aí em algumas situações dessas aqui, o Atlético vai ter que jogar no Independência também. Aí você vai ter mais um clássico, que possivelmente vai ser no Independência. Então, eu acho que nós estamos falando de gramado castigado, de datas que podem bater. A gente sabe que ao longo da temporada, datas de jogos são alteradas por motivos vários, então não dá pra gente saber. Tudo isso é muito importante ser destacado. Agora, mais uma vez, para você que está chegando agora, nós vamos mostrar de novo aqui as datas de jogos do Cruzeiro e do Atlético, porque a temporada de eventos do Mineirão foi divulgada com antecedência. A tabela do Brasileiro saiu ontem e o Mineirão tem um monte de eventos no ano de 2023. Nós vamos falar disso daqui a pouco, então fique ligado e você dá crédito, porque isso deu trabalho demais para fazer. Gabriel Marques, você é um monstro, hein?
Você é bom, moleque. Eu já vi pelo olho do menino o seu verme que ele tem. Então, atenção, meu povo. Atenção, meus amigos que estão reformando, que estão sofrendo para pagar prestações do seu carro. Reformando, que eu estou dizendo, o contrato, né? Rapaz, Ronaldinho Gaúcho agora. Mas foi mesmo. Olhei de um lado, toquei de outro. Porque é o seguinte, você precisa prestar atenção no recado e fazer uma reforma na construção do seu contrato de financiamento. Por quê? Porque se o contrato é ruim, esses aí de financiamento eu tenho certeza que são leoninos. Esses são. Porque você compra um carro e parece que está pagando 2. Aí você nunca parou para fazer revisão no contrato. Porque você acha que é difícil, é complicado. Gente, a consulta para saber se você está pagando juros abusivos, ela é de graça. Você só precisa pegar o telefone e ligar para a gente ou chamar no WhatsApp. O número está aqui. 2566-2701. Tem o QR Code lá para você apontar a sua câmera. Cai direto no atendimento. Você vai dizer, ó, viu o Everton falando lá na Band, se não quiser me visitar, não tem problema. Fala que viu na Band e quer fazer uma revisão no seu contrato. A consulta para saber se há juros abusivos embutidos no financiamento do carro, moto, van, caminhão, que você está pagando. Meu Deus do céu, a consulta você não paga nada. Vai ficar sabendo se há juros abusivos. Há juros abusivos, aí é pontapé inicial para você poder, de repente, receber até 80% de volta. É isso aí. Faça contato, não perca tempo. Everton, tive um financiamento lá atrás, já paguei, não tem problema. Faz contato com a gente que a gente te ajuda. Estão falando de busca e apreensão do seu carro com você aí? Nada disso, liga pra gente que a gente vai te ajudar. 2566-2701, QR Code tá lá. Ligue já e se dê bem, meu querido, porque a CBF divulgou os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro 2023. A primeira rodada, jogos cascudaços, hein? Grandes clássicos nacionais, hein? Atlético e Vascão, Corinthians e Cruzeiro, América e Fluminense. Meu Deus, Thiago Valuzeiro. Todo mundo pegou ali os adversários. Cruzeiro é cascudo, hein, Valuzeiro? Mas igual eu falei mais cedo aqui, antes do programa começar na TV, vai ser uma competição muito difícil para o Cruzeiro, mas tenho certeza absoluta da felicidade do torcedor do Cruzeiro no simples fato de olhar a tabela da Série A e ver o Cruzeiro voltando ao lugar de onde nunca deveria ter saído, né? Corinthians sempre muito forte, aí os quatro primeiros do Cruzeiro, jogos. Valuzão. Corinthians e Cruzeiro, depois o Cruzeiro já recebendo o Grêmio também, que é uma das grandes rivalidades que tem o torcedor do Cruzeiro com o Grêmio. Depois o Red Bull Bragantino, sempre complicado em Bragança Paulista. E Cruzeiro e Santos, né? Cruzeiro e Santos ali, só chamar a atenção. Eu acho que equipes que vão lutar neste campeonato para se livrarem de qualquer risco de rebaixamento, viu? O Santos começou a temporada muito mal. Você acha o Cruzeiro também? Não, eu tenho certeza. Não, inclusive não está traçado. Eu não acho. Está traçado. Pois é, não, tudo bem. Você tem todo. Não, você pode achar, né? Tá com medo de falar. Você tá cheio de medo pra falar. Deixando ele falar. A realidade do campeonato. A realidade do campeonato do Cruzeiro, projetada por todos que trabalham no Cruzeiro, é de que o Cruzeiro lute esse ano. Claro, o que o pessoal projeta não é um time para ficar em 17º, 16º, não é isso, mas de um time que o seu primeiro objetivo vai ser não flertar com rebaixamento. E daí por diante, quem sabe alcançar alguma competição sul-americana, ok. Esta é a realidade do Cruzeiro. Por que você é brigudo assim? Você gosta de briga? Eu briga? sou brigudo, eu só discordo. Não tem problema em discordar das pessoas. Você tem brigado muito com todo mundo. O mundo é muito chato quando as pessoas não aceitam que as outras discordem. Você está dizendo que ele não aceita? Não disse isso em momento algum. Você que está dizendo. Tá. Isso você que está insinuando. Não, eu não insinuo nada. Sobre o Cruzeiro, eu não acho que ele vai disputar para não cair, não. Eu acho que o Santos, sim. O Santos, e aí digo até pelo futebol, cara, pelo que a gente tem visto dos dois. O Cruzeiro, por mais que a gente tenha visto no jogo contra o Atlético mais esse desempenho legal, o Santos eu não vi em momento algum um desempenho parecido com o que aconteceu com o Cruzeiro contra o Atlético. Em momento algum. O Santos se enfrentou o São Paulo e foi atropelado no Morumbi. O Santos jogou contra o Palmeiras e foi assim, engolido. Então eu não vi o Santos em momento algum jogar metade do que jogou o Cruzeiro nessa temporada. Tudo bem, o Santos enfrentou talvez adversários mais difíceis que o Cruzeiro enfrentou. Só que o Santos, em momento algum, enfrentando esses adversários, ele deu mostra de que pode fazer alguma coisa durante a temporada. O Cruzeiro, diferente disso, ele pelo menos em uma partida contra o seu principal rival no Campeonato Mineiro e contra o América, que é um adversário também de Série A, o Cruzeiro foi bem. Ele pode ter perdido para o América, mas ele foi bem. Como o Cruzeiro foi bem se ele teve o pior início de temporada dele da história? Não, você fala em resultado, né?
Mas, Não, tô te perguntando resultado. mas não é só Eu tô falando resultado, de não. desempenho, Qual né, jogo o cara? Cruzeiro jogou super bem, encheu os Eu acho que o olhos? Cruzeiro jogou muito bem contra o Atlético. Só. Sabe E desde... jogou bem contra o Mas América. isso também. isso Pra tem- mim, ele jogou bem contra o América também. Ô, Isso foi Thiago, na Eu acho que o jogo segunda. contra o América também foi muito bom. Muito Thiago. bom, não. Bom, foi um bom jogo do Cruzeiro. Eu acho que, em termos de desempenho, ele foi superior ao Não, Santos. o desempenho do isso. Cruzeiro no início da temporada não tá bom, não. Eu acredito que esses dois jogos foram superiores. Esses dois jogos que eu assisti, que são justamente contra os times de Série A, ele foi melhor do que o Santos jogando contra qualquer time do Campeonato Paulista. Peraí, o Thiago Não, gosta mas de a gente tá descartar- falando Não, que os vamos dois fazer o clubes vão seguinte, brigar por uma faixa parecida no É que eu campeonato. discordo. Ou seja, o entendo, início de eu temporada discordo. dos dois tá parecido vamos fazer o e seguinte, tendem a disputar Não, a mesma acho coisa. que no tá brasileiro. Vamos organizar aqui, vai, Valor. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar no mundo do Thiago. Ele está considerando só América e Atlético, né? Mas é o padrão que o Cruzeiro vai enfrentar. Tá bom, Paulo. Thiago. Então tá. O Cruzeiro perdeu pro Pouso Alegre. Qual time na Série A vai oferecer pro Mas Cruzeiro o nível de enfrentamento que ofereceu É ao Pouso que, Alegre? cara- Se você conseguir responder, tranquilo. Tá bom, Valu, qual time da Série A vai entregar pro Cruzeiro ele ter o nível de concentração que ele teve contra o Pouso Alegre? Você acha que o jogador não entra em consegue, campo mas você diante acha do que não Pouso consegue Alegre com o manter? mesmo A pergunta foi com o outra. mesmo nível de concentração do que o Atlético? Ele A não minha entra. Mas você não Pergunta foi- consegue Eu não vi como manter, ô, pergunta. Thiago, o Mas nível qual- de concentração em todos os jogos, não. Thiago. Qual time Mas, faz cara, 19, você não entra em 19 campo 20 concentrado jogos contra igual o Pouso clássico no Alegre, Campeonato da Brasileiro? mesma Não forma que existe você entra não. concentrado contra o América e contra o Atlético. É completamente diferente. Gente, desculpa, é completamente Mas o diferente. Atlético Os entrou- caras não têm a mesma, Mas não qual têm o foi mesmo o nível de tesão concentração? para enfrentar um Pouso Alegre. Qual foi o nível de concentração do Atlético contra o Democrata e depois contra o Cruzeiro? Eu acho que o nível de concentração contra o Cruzeiro ele é maior. Ele foi maior. Não quer dizer que o time jogou pior do que contra o Cruzeiro, que ele teve um nível de concentração menor. Ele teve um nível de concentração muito maior contra o Isso Cruzeiro. é tão o jogo que mais subjetivo importa. quanto falar que entrou sem cara, não é vontade, com subjetivo, vontade. você sabe que o jogador é a minha, não tá é a afim, minha ô, Thiago. opinião. Eu acho Ô, Thiago, subjetivo. jogador mas não tá o que afim, tem cara. que cobrar hoje, então, do Cruzeiro seria um nível de concentração e entendimento das coisas e entrega da mesma qualidade que teve no Clássico de segunda-feira. É porque pra mim nos jogos, Correto? pra mim nos Todo jogos jogo é uma contra a final. América e o Atlético. Não, Pra mim foram os aí dois eu jogos. te, aí eu te pergunto, É isso que eu tenho que será cobrar. que time o Cruzeiro consegue fazer hoje, isso? hoje está preparado para fazer 21 partidas Não. com esse mesmo nível? Então não. Ontem eu recebi uma informação de Rodrigo Claro que Fiscal, tá. Eu de acho que Marco tá. Antônio Astoni, e Marco Antônio Astoni, que são duas enciclopédias do Cruzeiro, só alucinados. O início de temporada do Cruzeiro hoje, com o recorte de 5 partidas e com os números que o Cruzeiro tem hoje, só se repetiu em 1956. Então, Se isso fosse um tweet, eu meteria assim em cima, grave. grave? Isso é grave. Choquei. O Choquei início da do Gageta, Cruzeiro choquei. hoje, o recorte de 5 partidas, só foi repetido em 1956. Eu não vejo com Então, tanta gravidade. cara, não. Antes do Não, clássico, acho honestamente, que não vejo com tanta Cara, gravidade. então... Vai, deixa eu ver o que tá Thiago, chegando no recado se aqui. Sabe o que preocupar, acontece, cara. Eltinho? Thiago, a gente falar que não se preocupa com um momento desse é Eu vou explicar importante. por que eu vejo diferente. Só. Em 56, existia uma forma de se tratar o campeonato estadual, as primeiras partidas, diferente da que tem hoje. A gente não pode cometer esse anacronismo, como diria meu professor de história na época de colégio, de pegar como eram tratados o Campeonato Mineiro e as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro em 56 e como elas são em 2023. Mas você acha que completamente o distinto. Cruzeiro entrou desleixado no Entrou. início? Eu acho que o jogo Entrou contra, sim. o jogo contra entrou, o entrou Pouso sim. Alegre Eu mesmo. não ligo pra esse campeonato. O jogo contra o Pouso Alegre mesmo. O Cruzeiro Poxa, eles vão vem cá, desgastar. contra o Pouso Alegre, Até o contra Pesolano Pouso Alegre. reconheceu os erros dele nesse nível. Olha do só, Cruzeiro. contra O fato de o time estar desleixado é erro do treinador. pra mim. O treinador tem que incentivar e fazer o time super entrar diferente. contrariado com a situação, então mostra que ele queria que os caras fizessem algo. O Pesolano tirou 3 jogadores com 30 minutos de jogo. Mostra que ele queria aquele resultado. E outra, a torcida. Mas que isso não muito tira o tempo não desleixo dos acontecia, atletas. vai Isso não Ô, tira o Ticei, desleixo dos atletas. dá pra mostrar aqui, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Porque agora nós criamos um esquema aqui, ó. O Gutão vai ajudar, o Dicim vai mostrar. Alta Ó, tecnologia. olha lá, ó. Horário, data, cidade de onde veio reclamação, Teoflotone. Olha lá, ó. O que tá Riva aí? O que é mesmo? Tá dando pra enxergar? Canal? A bancada fala ao mesmo tempo e não dá pra Cruzeirense. entender nada. Sugestão. A bancada fala ao mesmo tempo, não dá pra entender nada. O telespectador reclamando. Então você se vira. Você se vira. Fica organizado. Dependendo da hora, não entender, acho que até É, melhor. porque isso aqui não é a Guaicurus, não. Então é o seguinte, aliás, ela tá mais organizada do que esse programa com vocês aqui. Aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Deixa eu mandar um abraço pro Peixe, operador de áudio lá da Itatiaia, tá ligado aqui, falou que ama ver o Atlético no Horto. Ele falou Aí. que eu e meus amigos amamos ver o Atlético no Horto. É por causa dessa aura, cara, que ficou Criou, e tal, criou.
Então o torcedor do Atlético, a maioria não, boa parte, maioria não é, boa parte gosta e tal. Pelo menos conseguem curtir ambos os estádios. E o torcedor do Cruzeiro tem um ranço mesmo, e eu entendo, tem um ranço mesmo com o outro e tá tudo bem, Agora então, Peixe, um abraço pra você, obrigado pela audiência, grande torcedor do Atlético. Daqui a pouco eu vou falar de Atlético e América, se vocês deixarem e não falarem ao mesmo tempo, né? Porque aqui a imprensa azul, né, quer falar só do Cruzeiro. Mas agora eu preciso dar um recado pra você, que chegou a hora da folia! E na CNR o preço baixa todo dia, me dá meu jingle do carnaval. Folia, na CNR o preço é baixo todo dia. Meu amigo, aqui tá o homem do preço baixo, o Rogério Sotelo chega e quando ele chega ele traz ofertas imbatíveis da CNR, Rogerão. Sempre, né? Como sempre, trago ofertas imbatíveis, né? E vamos de oferta para depois dar os recados no final. A primeira oferta, em sua homenagem, né? Vamos colocar aqui. Então aqui, ó. Olha isso. Um cara iluminado igual você, né? Lâmpada Galaxy LED, alta potência, 20 watts, normatizada, branca, de R$ 23,80 por R$ 14,90 à vista uma vez no cartão. Agora vamos para a segunda, meu querido. A segunda é o piso Benco Grace Oxford Grigio, 60 por 60, extra cetinado. Se precisar descalço nesse calor, é uma delícia, tá certo? De R$ 44,00 por apenas R$ 34,90, esta em 5 vezes no cartão. Olha aí, esse tá imbatível. E tem a terceira do dia, se liga. A terceira é o piso Viapia Baltimore, entendeu? 57,57, também extra, tem uma pegada diferente aqui no desenho, de R$ 35,00 por apenas R$ 28,50, esta em 10 vezes no cartão. Tem gente que coloca esse piso aí coloca os móveis pretos, né? O fogão preto, a geladeira preta e dá um trem top. Fica legal demais. Riscado. Você deve para arquiteto, eu tenho. Veia arquitética. Então é o seguinte, CNR da Reforma à Construção, atenção pro recado, BH, Nova Lima, Contagem, Betim, Varginha, mas você que não é de nenhuma dessas cidades, não tem problema. Você compra que a gente entrega. Entrega, vai no cnr.com.br, o caminhão chega em todo o estado de Minas Gerais, tá certo? É como o Elton falou, chegou na loja, estaciona fácil, aqui tem toda a informação sobre as lojas, no WhatsApp e nosso televendas, é só ficar sabendo dessas. Como é que vai ser carnaval, funcionamento? Carnaval nós vamos trabalhar no sábado até as 18 horas, tá certo? E para você que vai deixar no seu pedreiro, fazendo a folia aí na sua casa, aproveite para poder ir hoje na loja e programar a sua entrega, ou então carregar na hora se você quiser. Porque você já leva, quando você voltar, a casa tá maravilhosa. Não é obrigado, Gerão. Abração, gente. Me dá o jingle aí. Folia, na CNR o preço é baixo todo dia. Muito bom. CNR da Reforma à Construção. Então vamos lá. Agora, o Andrezão, me dá aí primeiro os jogos do Atlético. A sequência de jogos do Atlético até a 4ª rodada. Começa com o Vascão, sai contra o Santos, recebe o Atlético Paranaense e depois sai contra o Botafogo, Alexandre Dolabella. Sequência interessante, né, Ayrton? Dá para o Atlético até pensar seriamente em começar o campeonato com uma sequência de vitórias aí, né? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças assim, não. O Atlético Paranaense vai ser em casa. Olha o desdém com os adversários não, aí. Não é desdém, você da arrogância. O Vasco voltando da Série B, um início de projeto. O Atlético tem time para vencer todos esses 4 jogos, né? Os 2 jogos fora de casa, a gente acabou de falar do Santos. O Santos está no início de temporada muito ruim até agora. E o Botafogo também tá nessa de tentar remontar, e o projeto da SAF botou um pouquinho mais de grana, mas é um time que também ainda não decolou, né? Dá para sonhar com 4 vitórias recentemente do Botafogo. Eu quero ouvir o Elton Novaes, mas antes, eu queria que você fizesse uma análise equilibrada. Você está falando que a minha não foi equilibrada? A sua foi. Você desmereceu completamente os adversários. Você desconsiderou completamente. Não desconsiderei. Eu falei que dá pra sonhar, pô. Você meteu 12 pontos aí. Eu falei que dá pra sonhar. 12 pontos aí. Agora eu quero sonhar não custa nada. Nós estamos em clima de carnaval. A sua mente devagar. É isso, pô. Não custa nada sonhar. Embarcar nos braços do infinito, onde tudo é mais bonito nesse ilusão. Transformar meu sonho em realidade. Nossa Senhora. Não estraga a música, não. É mocidade. Bonita. Você Mocidade independente de Padre Miguel. Coisa linda. Foi na época do Castor de Andrade. Você acha que gostava do bichinho ou não? Não. Bichinho. Jogo do bicho. Eu fiz o terno uma vez, na década de 90, fiz o terno. Na época ganhei R$300. Aqui, eu acho que não era nem real na época, eu acho que era cruzeiro. Tanto tempo tem isso.
12 pontos é o arrogantão da imprensa mineira? Não acho que dá 12 pontos tão facilmente, não. Porque tem Eu não dois falei facilmente. Tem dois não coloque adversários palavras difíceis na minha ali boca. pra mim. Só que, curiosamente, são os dois que o Atlético enfrenta dentro de casa. O Vasco dá amostras de que pode ser um bom time nessa temporada. No jogo contra o Fluminense, embora tenha perdido por 2-0, foi um time muito bom contra o Fluminense. E o Atlético Paranaense é um adversário naturalmente complicado. É o atual vice-campeão da Copa Libertadores, então são os dois adversários mais difíceis para mim. Agora, os dois jogos fora de casa, o Atlético tem que ir lá e vencer. Santos Thiago, e Botafogo. O Cruzeiro, você falou que não luta contra o rebaixamento. O Atlético luta a favor ou contra o quê? O Atlético luta lá em cima, pela Libertadores, entre os 4 primeiros Libertador, colocados. título não? Sim. 4 primeiros colocados. Pelo investimento, tem que lutar pela Libertadores. Título não? Eu acho que Não, nesse eu acho que o primeiro momento Atlético briga sim por Libertadores. título. Não, o Atlético briga sim por título. Não, eu Atlético, Palmeiras e Flamengo são os 3 melhores do Elton país. Novaes, eu preciso ouvir. Então, não, eu acho que Palmeiras e Flamengo estão um degrauzinho acima ali. Também Do acho. O Palmeiras? Atlético, eu acho. Mas por que o Palmeiras? Porque- Pelo trabalho do Abel Por tudo só. que tem sido Também. feito, Porque o né? Palmeiras não contratou ninguém. Cara, Perdeu o time Danilo, perdeu o encaixadinho Scarpa. demais. Não, mas Mas é a continuou realidade muito dos forte. caras. Eu acho que o trabalho tem sido muito bem feito e ele tem uma constância. Vocês precisam Tem uma aprender a constância. tratar o Abel e o Palmeiras, assim como nós tratamos aqui por mais de uma década, o River Mas a e do questão Galhardo. é essa, viu, Sabe por Gabi? quê? Porque o River perdia jogador, aí vinha uma Libertadores e tal, e no Campeonato Argentino os caras iam lá e passavam Ô, o Éder. trator. Aí o Palmeiras, quando todo mundo achou que o Palmeiras perdendo o Scarpa, quem mais? O Danilo. Não, agora azedou, porque o Scarpa foi o melhor jogador do Palmeiras ano passado. Sim. Aí, cara, os caras estão Mas é muito início ainda, cara. Sei lá, hein? Eles mexem poucas peças e continuam num nível interessante. Então, por isso, eu coloco o Flamengo e o Palmeiras um pouquinho acima do Atlético. Eu acho que o Atlético, nesse primeiro momento, o que eu não vejo penso, o Palmeiras tão o que eu acima assim, penso não. é que o Atlético brigaria por Libertadores. Falando a respeito desses primeiros confrontos do Atlético, eu tô com o Thiago, com esses dois jogos. O jogo contra o Vasco é um jogo muito difícil, mas é sem casa, contra o Atlético Paranaense também. E eu por tudo que envolve o Santos e Atlético jogando na Vila, o ano passado ganhou, tinha muito tempo que o Atlético não conseguiu uma vitória lá. Verdade. Mesmo com times superiores, o Atlético já foi lá na Vila e o Santos com times inferiores conseguia vencer o Atlético. Esse jogo do Santos, eu não cravo vitória do Atlético, não. Bom, ontem a CBF se reuniu, são questões importantes que nós vamos debater aqui. Se reuniu ontem para discutir alguns temas importantes, a questão do racismo, que é o mais importante deles. Nós precisamos só colocar uma coisa à frente desse assunto, porque agora há pouco no Jogo Aberto esse assunto veio para a mesa de discussão e o que pesou é o seguinte: mas temos que ficar de olho nos infiltrados. Gente, me ajuda aí, né? Me ajuda aí, né? Você colocar a questão dos infiltrados à frente de um assunto tão importante, aliás, importante não, fundamental como me ajuda aí. Dane-se o infiltrado, irmão. Vamos olhar para mais de 80 situações de racismo no futebol brasileiro só no ano passado. Isso é mimimi, então vai no estádio, gostosão. Pratica lá para você ver o que vai acontecer com você e tomara que não fique só na esfera desportiva, tá? Porque identifica no estádio, o cara chama lá alguém de macaco, identifica no estádio, você não pode mais virar os jogos. Não. Tira do estádio, não entra mais, querido. Sua cara passou ali, você não entra mais aqui, tá? Nem hoje, nem nunca mais. Tchau. É crime. E aí aqui fora, a Justiça Comum pega o cara e vem cá sentar no colo Isso, do pode, juiz. pode. E aí, cometeu crime dentro do estádio ou fora, é crime, irmão. É crime. Se você colocar a questão dos infiltrados à frente da discussão, você está errado. Você está errado. Não tem como tolerar dentro do estádio e nem que isso, se acontecer dentro do estádio, tomara que não aconteça, que ser no estádio atenue a responsabilidade dele aqui fora como cidadão comum e a Justiça Comum meter a mão pesada. E aí, além disso, eu quero debater com vocês aqui, linha do VAR, agora linhas entrepostas, não é impedimento mais. Beneficia o gol. Vai beneficiar o ataque. A questão nas datas FIFA, né? Aí, pelo amor de Deus, né? Aí tem que parar mesmo. Limites de estrangeiros. Eu não sou contra, mas faço uma ressalva. Para mim, pode liberar geral. Vai liberar geral? Vai. Só que você necessariamente tem que ter um limite de jogadores da base e não é só relacionar, não. Você quer ter quantos? Você quer ter 7? Tá, beleza, vamos liberar para você. Só que jogadores da base, você é obrigado a dar X% de minutagem aos jogadores da base.
se você não fizer isso... Na Europa tem países que utilizam esse tipo de estratégia. Então, agora, essa questão de 3 rebaixados só, eu nem começo a discussão, porque eu sou terminantemente contra. Começa com você, Elton. 3 rebaixados, você é contra? Totalmente. Eu sou bem a favor. Não. Eu acho que 3 rebaixados beneficia time grande. Eu quero que time grande mal gerido e incompetente que se lasque. 20% de um campeonato cair, eu acho muito. Eu acho que deveria ser 3 rebaixados e 3 subindo e 3 caindo. Mas essa aí, ainda vão discutir isso. Não estava na pauta de ontem. Mas eu acho que, só aproveitei. Sinceramente, eu acho que tem que ter certo, fazer tipo na Inglaterra, cara. E no final, inclusive, eu gostaria de um mata-mata entre os 4 primeiros colocados, porque eu acho bom pra caramba. Eu adoro mata-mata e queria que os 4 melhores brasileiros se enfrentassem em semifinal e final. Como? Não, deixar de ser pontos corridos. Deixar de ser pontos corridos? Final, o título deve ser definido. Pontos corridos até o final, os 4 primeiros só, semifinal e final. Aí o quarto arrebenta o primeiro, fica campeão e tá de boa. Problema nenhum pra mim. Aí quem fez a campanha de pontos corridos o ano inteiro... A regra é essa. Ainda bem que isso não vai acontecer. Nos melhores campeonatos mata-mata tá lá na Copa do Brasil. Aqui. Eles são mata-mata. Eu não tô suportando. A NBA é mata-mata, o NFL é mata-mata. Seu pai? Márcio. Ô, Marção. Tô aguentando. Nossa Senhora. Vamos pro intervalo. Vocês não gostam de mata-mata, gente? Pelo amor de Deus. Fala, galera que tá aqui com a gente acompanhando os donos da bola dessa quarta-feira. E aí, o que vocês acharam desses primeiros confrontos aí do Brasileirão desse ano? Foi bom pro seu time, não foi? O que você achou? Me conta, manda sua mensagem aqui no chat do YouTube e também no nosso WhatsApp. E a enquete de hoje é a seguinte: saiu o calendário do Brasileirão. Qual o jogo de estreia é mais difícil? Corinthians e Cruzeiro tá com 72%. Atlético e Vasco, 11% e América e Fluminense, 16%. Bom, vamos ver o que vocês estão achando com relação a isso. O Lúcio mandou o seguinte: os jogos para os times de Minas para essa primeira rodada foram bons. Só jogão. O Cabuloso vai meter gol no Corinthians. Com relação à questão dos eventos no Mineirão, né? Muita gente aqui na bronca com isso. O Jocilei falou o seguinte: gosto muito de ir ao Mineirão com a minha família, mas no Independência é impossível. Jamais irei no Independência com minha família para assistir um jogo. Sou torcedor do Cruzeiro e estou muito indignado. O Leandro Pinheiro, de Pirapora, ele falou o seguinte: o Cruzeiro vai lutar para não cair no Brasileiro, o América vai ser campeão mineiro e o Galo não vai se classificar para a Libertadores. Que isso, Leandro? Ó, o Júnior falou o seguinte: essa questão dos eventos no Mineirão vai prejudicar muito. Já na primeira rodada, Atlético e América jogam em casa. Os jogos vão ter que ser em dias diferentes, já que só vai ter o Independência para usar aqui em BH. Realmente, né? Tem aí na primeira rodada já Atlético e Vasco, América e Fluminense, sendo que tem um evento no Mineirão marcado, né? O Guido de São João del Rei, ele mandou o seguinte: eu acho que o Ronaldo não está pensando no torcedor, o negócio dele é só din-din. O Ayrton, ele falou o seguinte: vai cair o número de sócios torcedor do Cruzeiro se o Cruzeiro não jogar em BH. E o Marcelo Mota falou o seguinte: não renovei meu sócio torcedor do Cruzeiro porque não gosto de jogos de Independência, até porque não cabe a torcida no estádio. Muita gente aqui na bronca com essa questão do estádio, dos eventos no Mineirão. Vamos voltar lá para a tela da Band e continua mandando sua mensagem, que já já a gente volta. Atenção, hein? Atenção, atenção. Piscou ali o WhatsApp do Thiago Fernandes. Tem informação de um jogador que, sinceramente, se o Atlético trouxer, eu gosto muito, hein? É um cavalo.
Então, não, gente, é um jogador que é um cavalo de força. Os caras ficam zoando aqui em cima, aqui, eu escuto tudo aqui. Então, aqui. Atenção, hein? Mas se for repercutir, dá um créditozinho, que dá créditozão, né? Como diz o Elton. Porque dá um trabalho para fazer que vocês não imaginam. E aqui o Donos da Bola é a fonte de informação, realmente. Ó, você quer saber quem é o jogador de São Paulo, que o Atlético está interessado? Daqui a pouco eu falo para você, porque a Oriental Médica acaba de desenvolver mais uma novidade para você. Ultra Forte X Plus. O que era bom agora ficou Plus, considerado por especialistas como o mais avançado sistema de correção postural do mundo. Estava conversando com um amigo, é médico de um clube, eu não vou falar o nome dele não. Falou comigo, Everton, nós estamos pedindo a troca de todos os colchões aqui na concentração por causa da qualidade que nós detectamos. E eu estou, inclusive, indicando aqui no consultório para as pessoas, porque corrige a postura, sim, e deixa o sono muito mais profundo e um sono restaurador. Ultra Forte X Plus, você vai comprar e vai se surpreender agora pelo 0800 038 2000, ou você vai enviar uma mensagem no WhatsApp, que está lá no canto, 992160262. Vai agendar uma visita se não quiser comprar direto, tá? E se comprar, tem um brinde surpresa para você. Se você for até a fábrica para conhecer o novo sistema, é um convidado nosso, esse sistema Ultra Forte X Plus, você vai ganhar um brinde exclusivo. Estou te convidando para ir à fábrica, conhecer, para vocês saberem do que eu falo aqui há muitos anos, todos os dias. 0800 038 2000, 992160262. Então, só vale para quem agendar a visita ou a visita de um consultor aí, ou até aí da fábrica, só vale ser agendada pelo 0800 038 2000, que é esse telefone aqui, ou lá no 992160262, tá certo? Alinhamento corporal, sono profundo, restaurador, eco-oriental médico com a tecnologia Ultra Forte X Plus. Isso é Oriental Médico, o melhor colchão do mundo. Paris Hilton quer colocar na rede de hotéis dela, mas nós não temos. Nós só fabricamos para você que está do outro lado. Atenção. Atenção que o Atlético está de olho, ninguém está dizendo que já contratou ou que vai contratar. A turma que gosta de distorcer o que é dito aqui, tá? Tá com uma renovação emperrada no São Paulo. Eu não sei exatamente por que ele não tem sido titular absoluto, mas eu acho um baita jogador. E fez um gol, um belo gol contra o Santos, hein? Thiago Fernandes, o bonde da informação. É, bom jogador. O Luan, volante de 23 anos, que pertence a São Paulo, tem contrato com o clube até dezembro de 2023. É um jogador que agrada ao Atlético. São Paulo já fez 2 propostas para a renovação contratual do atleta. Conversei com uma fonte no São Paulo. Essa fonte me disse, foram 2 propostas consideradas ótimas lá no Morumbi. E aí essas propostas já foram entregues ao jogador e ele segue avaliando. E o jogador, nesse momento, não gosta muito das propostas apresentadas pelo São Paulo e avalia, sim, uma possibilidade de mudança de rumos. Então, o Atlético monitora a situação do jogador, avalia a possibilidade de investimento. A partir do dia 1º de julho, o clube já poderia assinar um pré-contrato com o atleta. Então, existe hoje no Atlético interesse, sim, no Luan. O clube monitora a situação do Luan, volante de São Paulo. Ainda não foi apresentada uma proposta, ainda não existe um acerto, mas o Galo monitora a situação do Luan, volante de São Paulo de 23 anos. Fez 5 partidas nessa temporada, um gol. O jogador tem 76 minutos em campo só nesse ano e muito por decisão do técnico Rogério Ceni. Então, muitas vezes o Rogério não o utiliza com tanta frequência lá no São Paulo. Acabei de receber uma informação aqui que a questão de não utilizar, inclusive, tem relação com o fato de estar emperrada a renovação dele lá no São Paulo. O Rogério disse isso, inclusive. Então é o seguinte, presta atenção. Isso é uma análise minha, tá? Eu acho que o Atlético está sem punch. O Atlético está sem punch, sem soco, sem explosão. Tá certo? Isso me incomoda. Eu gosto de um time mais físico. O Patrick dá isso, oferece dos que chegaram. O Patrick oferece isso. Acho que o Paulinho, de certa forma, também. O Atlético perde a questão de ter jogadores mais agudos, né? E pontas mais abertos, jogam como o Kenner, etc e tal. Mas ganha a força do Patrick. Eu acho o Patrick um jogador interessante e tal. Agora, o Luan é um cavalo. Um cavalo. Eu acho, se o Atlético trouxer, acho uma baita contratação. Então, eu também gosto muito do futebol dele, só me preocupa a questão da lesão que ele teve no ano passado, né? Foi uma lesão grave, uma lesão muscular bem grave. O ano passado ele jogou somente 12 partidas com a camisa do São Paulo. É de extremo potencial, é exatamente isso que você está falando. É aquele cara forte, que sabe entregar a bola, sabe distribuir a bola, tem boa chegada à frente, mas é isso que me preocupa. Como esse jogador vai chegar até aqui?
e o porquê que o São Paulo tem segurado. Às vezes é só questão do contrato ou às vezes é uma questão muscular, né? São poucos minutos, é próximo a 100 minutos. O Thiago falou 73, né? 76 minutos, é poucos minutos na atual temporada. Foi bem contra o Santos, mas é essas questões que me incomodam. Mas é de extremo potencial, muita qualidade, agregaria bastante ao elenco do Atlético. Aí interessante também é o modelo do negócio, né? Mais uma vez o Atlético tentando buscar jogadores que estão chegando no fim de contrato, que obviamente... Que é o, entre aspas, de graça. Com muitas aspas de graça, mas que fica mais barato, de fato, Sim. né? Se você não tem muita grana, você vai abusando dessa possibilidade no mercado. E é um cara jovem, isso é muito importante para o Atlético. O Atlético precisa rejuvenescer esse elenco. E é uma posição que o Atlético não tem tantos jogadores, se você for pensar, né? Você tem ali Alan, você tem Alan e Otávio só. Dola, ele brigaria com quem ali no meio? Com o Alan e Edenilson, talvez, né? Se quiser ter dois volantes mais fortes, mas é com o Alan. Eu falo se quiser fazer uma alteração no esquema, jogar com 2 volantes, aí eu poderia brigar com o Edenilson, mas seria com o Alan. É possível jogar misturado ali? É possível, mas ele seria com o Alan. Santos, e só tem o Alan vai jogar como segundo volante. Ele já jogou como lateral também de São Paulo? Lateral direito. Já jogou? Já, e zagueiro. Não, mas aí chega, improvisação não. Não, é só para saber, porque, por exemplo, nós entrevistamos recentemente o Juninho, não sei se foi o Juninho, alguém falou que o Mancini lá no América adora jogador multifuncional, que o cara faça mais de uma função. Então não que o Luan venha para jogar improvisado, mas caso necessite... Sempre bom poder contar com isso. O estilo do Luan, assim, se o Atlético conseguir trazer, eu acho que é uma boa contratação, assim, o HG gosta mais do atleta, eu acho que ele tem capacidade de se envolver mais. Mas eu acho que ele pode ser, o torcedor São Paulino vai ficar até com saudade. Ele tem um potencial para ser um novo Fábio Simplício, eu acho. Que é mais antigo. Me lembra assim. Parece. Boa. Físico e tático, assim. Tanto essa coisa de poder jogar como primeiro, como segundo. Um jogador com muito potencial. Há uma semelhança, até um pouco de semelhança física, inclusive. Forte pra caramba. Lembra? Quando o Valu ia aproximando ali de falar isso, o Valu vai falar do Fábio. E realmente. Cara, esse cara lê mentes, hein? Lê mentes. Lê. Tá voando, Diferenciado. Ele tava roendo a unha. Ele engasgou com o que ele roendo a unha pra falar com o Valu. É verdade, eu juro. Eu percebi, ele tava roendo a unha. Aqui. Cara, ansioso rói a unha. O Atlético está claramente para todo mundo aqui que o Atlético monitora mercado e fica de olho em final de possibilidades, né? Porque se eu não tenho dinheiro, eu preciso ficar ligado no... E aí, como já veio o Patrick, como já veio Igor Gomes, eu não duvido não, cara. Eu acho que isso pode virar. O São Paulo é um cara com potencial sobre de venda. O interesse do Atlético. Eu estava conversando também com essa fonte do São Paulo. O São Paulo não sabe. O Atlético também não comunicou ao São Paulo possível interesse no jogador. Porque antes de anunciar o Igor Gomes aqui, eu tive a oportunidade de falar com o Rogério Ceni. As pessoas acham que quando a gente diz para tomar uma champa com o Rogério Ceni. Não, só uma resenha do WhatsApp aqui. E o Rogério falou, eu não quero que ele vá. Eu queria contar com ele aqui. Mas não depende de mim e nem da minha vontade. Mas o Luan, ele não dá tanta oportunidade, hein, HG? O Luan não tem tanta oportunidade. O Luan sei lá se esse negócio emperrado já não tem no Atlético disso há muito tempo. Então, tem uma situação do Luan nessa lesão. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e aí ele estava me explicando um pouquinho sobre essa situação do Luan. Ele jogou um bom tempo com muitas dores no São Paulo. Com mais ou menos 6 meses se queixando de dor e jogando no sacrifício, de fato. E eu acho que isso pesou um pouco para a lesão dele, viu? Então, mas o erro aí é de quem? O erro tem, são pessoas. É difícil de falar quem é o erro. Não, pois é, são pessoas, não é uma pessoa só. Assim, quando um jogador joga muito tempo com uma lesão... Eu acho que o erro é de todo mundo, no caso. Então, é do São Paulo, é do jogador, é da comissão técnica. O pessoal tem que muita gente dosar errada, bem essa situação. E o CK? O CK tá aí para descobrir o antes da lesão, ele já contava a lesão. Já mostra claramente algum problema o risco, né? Mostra claramente o risco. Né? Sim. Não dá para correr risco. Ele jogou com o CK bem alto durante muito tempo. E o menino tá ali, ó. Agora não me preocupa a questão das lesões musculares dele, porque é pouca idade. Se fosse um jogador mais velho, até me deixaria preocupado. Mas um jogador de 23 anos, se os exames não detectarem nenhum tipo de problema, tem uma fibrose que vai aparecer sempre aqui, que é a questão do Zarate no Atlético lá, né? A fibrose não é uma contusão, mas ela pode incomodar. Tirou ele de alguns jogos. Então, eu não sou especialista não, mas um jogador de 23 anos, não é frequente, né? Ele não teve uma sequência de lesões musculares, mas uma grave no ano passado.
eu fico um tanto quanto menos preocupado. Menos preocupado. É só porque eu lembro de situações. Por exemplo, a gente pegar o Guilherme, que para mim era um cracaço, um dos grandes jogadores que eu pude ter oportunidade de acompanhar. As lesões dele começaram cedo. Começaram bem cedo. Sequenciais. Desde muito cedo. Então, e aí foi. Ô, gente, vamos para o intervalo rápido? Então é o seguinte, fiquem à vontade aí, viu? Aqui é uma fonte de informação mesmo, os donos da bola. Dá um créditozinho para nós, não custa nada. Aliás, queira a gente bem, não custa nada você. Não custa nada sonhar. Vamos pro rápido intervalo, é rapidinho. O quê? Mais informação? Ô, louco, Thiago, ninguém te segura. Então daqui a pouco tem mais, hein? É na volta, até já. Fala galera, estamos de volta aqui no intervalo do Donos da Bola. Continue mandando sua mensagem aqui pra gente. Muita gente ainda falando sobre a questão do estádio, também falando sobre os jogos da primeira rodada do Brasileirão. E vamos lá as mensagens de vocês. O Fernando falou o seguinte: o jogo do América vai ser bem difícil, até porque o Fluminense está muito bem e o Cano é fora de série. Mas o Coelhão vai meter gol na estreia. O Fernando está confiante aí no América. A Letícia falou o seguinte: boa tarde, sou de Nova Lima e não gostei muito do primeiro jogo do meu Cruzeiro. Vai ser um jogo difícil contra o Corinthians fora de casa. Realmente eu acho que vai ser um dos três o jogo mais difícil. O Flávio de Varginha, no sul de Minas, ele falou que acha que vai dar Vascão no jogo contra o Galo e já o América vai ganhar do Fluminense. O Kevin falou o seguinte: me assusta o tanto de eventos no gramado do estádio, sendo que a esplanada havia sido planejada para receber os eventos e manter os jogos normalmente. Isso só prova o tanto que a Minas Arena pouco se importa com o futebol, porque se não planejava esses eventos na parte externa. Realmente a gente viu lá, né, os jogos, bastante jogos dentro do gramado. O Maurício, ele falou o seguinte: na hora que o estádio do Galão ficar pronto, não vamos ter esse problema. É só o Cruzeiro que vai ficar sem casa própria. Maurício, mas até lá tem muitos jogos ainda, né? Ô, André, tem como a gente lá no estúdio tem uma perguntinha aqui interessante. E aí, HG? Fala, Paulinho. Beleza? Beleza. Ó, tem uma pergunta aqui do Evaldo de Paulo, é até polêmico. Ele falou assim: HG, você acha que o Cruzeiro pode negociar com o Galo para mandar jogos na Arena MRV? Eu acho essa é polêmica, praticamente impossível que isso aconteça. É praticamente difícil, impossível. O problema é imaginar a possibilidade até dos torcedores, infelizmente, terem comportamentos não muito exemplares. E aí, além disso, tem uma questão, eu não sei nem se isso não está no estatuto. Não sei, pode ser, sinceramente. Pode ser. Eu acho que o Atlético também não ia querer correr esse risco, né? Infelizmente, o estádio remete muito ao clube, Imagina o Cruzeiro amanhã faz toca 3, efetivamente, toca 3. Arena Raposão, cara. Aí o Atlético precisa jogar, vai lá e, o Cruzeiro, aluga pra nós aí, não vai. Eu acho quase impossível, mas boa questão, hein? Boa questão, Paulinha. É uma boa questão, não é mesmo? Bom, tem uma outra perguntinha aqui, não sei se... Tá, falando que o Gabriel Lima falou que o Felipe Jonatas estaria sendo sondado para o Cruzeiro. Perguntou se vocês têm essa informação. Daqui a pouco, na volta com Thiago Fernandes e Thiago Valu. Valeu. Aqui, você que tem seu canal no YouTube, você coleguinha dos grandes portais de notícia, não fica chupinhando informação aqui do programa e do Thiago e não dá crédito, não. E quando vocês forem dar crédito para ele não é... A informação se veio aqui primeiro, dá informação para nós aqui. Isso faz parte, isso é ética profissional, cara. De acordo com o site Gol, ele trabalha lá também, mas a informação deu aqui, crédito para nós. Os grandes portais, pegando todas as informações do Thiago, fazendo uma matéria gigantesca. E no final, metendo da redação, vocês estão de brincadeira comigo, Vocês estão de brincadeira. Nós aqui fazemos questão de dar crédito a quem quer que seja. Então ajuda aí, É um trabalho desgraçado pra vocês. Esses meninos ganham muito dinheiro aqui, gente. Custa caro pra nós, Tá louco? Peraí, deixa eu só... informação! Você tava ali conversando agora. Não consegui ainda, não. E essa que a Paulinha perguntou ali durante o intervalo, você prestou atenção na pergunta, Thiago Valu? Felipe Jonathan. Felipe Jonathan. Paulinha perguntou pra gente.
Parece que o Gabriel Lima citou que o Cruzeiro estaria interessado, foi isso que ela disse? Não. Assim, eu ouvi no Twitter, eu também tô tentando conversar aqui com quem eu posto no WhatsApp, o Thiagão, sempre com a competência dele, aí a loja oficial do Cruzeiro, lá no Barro Preto. Um abraço para o gerente Bruno Pedra e todos os vendedores. Então, é uma situação ainda que estamos apurando. Te agrada? Te agrada? Ah, me agrada. Um jogador que tecnicamente não tem dificuldades, joga ali do lado esquerdo. Inclusive ontem... O Valu brinca uma situação de jogadores que dominam a posição. Ele é um cara que eu acho que ele é um cara que domina a posição. Vou contar uma coisa pra você. De ofício. Vou contar uma coisa pra você. Isso eu aprendi no Pombal. Eu olho pro menino e o seu verme que ele tem só pela cor do olho. Esse Ian Lucas aí é Europa, tá? Bem na minha. Porque quando eu falava que o Vitor Roque era fenômenozinho, tomava porrada e virou chacota, irmão. Quando eu falei com o Vitor Roque, fazendo média e tal. Esse Ian Lucas é Europa. Ian Lucas, eu já falei, que segunda-feira eu acompanhei o jogo, o Thiago estava trabalhando pela rádio e eu estava acompanhando ao lado ali. E eu toda hora eu olhava e fazia um lance, eu olhava pro Thiago, eu e o Thiago balançava a cabeça. Aí, ó. Aqui. Olha aí. Esguio, olha. Elegante pra jogar e quando tem que sentar a bota, ele senta a bota sem dó. Eficiente. Ian Lucas, caramba. marca pra nós a entrevista com o Ian Lucas aí, André. Ian Lucas, hein, o nome da criança. Outra coisa, hein. Tem um menino fenômeno no Atlético, tá? Sabe quantos anos ele tem? Já é fenômeno. Tô te falando. Você nunca mais vai esquecer disso que eu vou te falar. Chama, acho que é Lucas. 7 anos. Que isso? 7 anos. Fenômeno. Everton. Não. O que vai acontecer lá na frente eu não sei, cara. Ele joga onde hoje? Tá no Atlético. Passou na peneirada lá que não teve jeito, irmão. No meio dos meninos de 7, ele deita. Fenômeno. 7 anos de idade. 7, irmão. É cada vez mais cedo. Eu nem lembro que ano eu tinha 7 anos. Olho no lance. O Minascap de fevereiro desta semana está com motos, carros e prêmios em dinheiro que vieram para melhorar a vida realmente de todos nós mineiros. São 2 motos Honda CG, uma no primeiro prêmio, uma no segundo, um Fiat Mobi no terceiro, um incrível HRV no quarto e mais 30 prêmios de R$ 2.500 no Giraminas. Então, meu amigo, você quer carro novo, você quer moto nova, você quer grana? Então é com a gente mesmo, é com o Minascap. Acesse minascap.com, compra lá pelo QR Code que está lá no cantinho, nas mãos dos revendedores, dos postos de venda, no aplicativo. E eu falei aqui, vou repetir, eu passo, vejo os revendedores, eu compro uns 20 e dou para eles. 20 e dou para eles, 20 bilhetes, compro, aí na hora de pagar, toma seus bilhetes, não, fica para você, participa você que você vai ganhar. Deus queira que um dia um ganhe, que vai ser muito legal se isso acontecer. Acesse minascap.com, Minascap é bom demais. Aqui, dá para soltar agora ou amanhã? Amanhã, então. Então, é Cruzeiro Atlético? Cruzeiro. Opa! Então amanhã, atenção. Amanhã, atualização de uma informação importante de um jogador que pode vestir a camisa do Cruzeiro. Fique ligado, se não der para ser amanhã e se a gente quiser antecipar, aí a gente mete nas redes sociais aí da nossa TV Band de Minas. E dá os créditos aí que dão um trabalho danado, esses meninos custam muito caro. Até amanhã e um abraço e passar bem.